Olá, comunidade Paz e Bem, eu sou comunidade 247, eu sou Mauro Lopes. Este é o Retalhos da Nossa História de número 36, com o professor Pedro Lima Vasconcelos e eu. E eu tô achando que não tá rolando. Ah, tá aqui. Então... Comunidade 247, eu sou Mauro Lopes. Este é o Retalhos da Nossa História. Ah, é que tem um delayzinho. A gente está estreando uma nova tecnologia hoje aqui de transmissão. Não sei se todo mundo viu, que ficou já a imagem, ficou esperando, estava com o horário errado de 4h30. Estou aprendendo, mas a gente vai melhorar. A ideia é que aqui no Paz e Bem a gente tenha também aquilo que acontece já na Pós TV 247. Então, portanto, você vai conseguir ver no Paz e Bem. Lá aqui na Pós TV 247 é um pouquinho diferente. No Paz e Bem, você vai poder ver como acontecem com os programas normalmente, que são transmitidos ao vivo. Vai ter a imagenzinha, vai ter a espera, vai ter a contagem do tempo regressivo. Só não consegui ainda fazer para 5, ficou 4h30 horário, mas estamos chegando lá. E aí depois, na Pós TV 247, fica como antes. Ele entra com o horário de estreia e no horário combinado continua. Né? No horário combinado, ele entra no ar. Tá? Sei lá, ficou claro, Pedro? Acho que sim. Eu também vou tratando de entender, Mauro. Pois é, a gente vai se entendendo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro. Que alegria a gente estar junto de novo. Tudo bem, Mauro? Tudo e bom. O cenário também é novo, né? Cenário novo, mudei para São Paulo. Estou aqui, frio, chuva, frio. Estou passando frio em São Paulo. Estava com saudade do uma friozinho estada muito boa e muito sucesso aí para você. Obrigado, Pedro. Boa Obrigado tarde para quem nos acompanha, boa noite, bom dia a quem nos vier acompanhar. Legal. Nós estamos num momento particularmente importante para nós, aqui do Retalhos da Nossa História, dos cursos de História do presidente Lula, que é a finalização do livro de Canudos, O Belo Monte de Antônio Conselheiro. Então, o primeiro dos cursos, com o professor Pedro Lima Vasconcelos, que foi o curso sobre Canudos, está sendo transformado em livro e logo, logo vai ser lançado, ainda sem data, mas logo, logo, eu acredito que ainda em março, vai ser lançado o primeiro livro dos nossos cursos de História, História das Lutas do Povo Brasileiro. Depois vamos preparar os livros do Retalhos, provavelmente dito, já temos 36 livros prontos. É isso, né, Pedro? Não, 36 livros não, pelo amor de Deus. 36 aulas, pelo amor de Deus, não vai ser um livro por aula, não. Nós vamos reunir em 2 ou 3 volumes, tá? Nós estamos, neste momento aqui no curso, para que todos se localizem, finalizando o século XIX. Então, hoje nós temos a aula sobre o Dragão do Mar, depois nós teremos a aula sobre a Revolta do Vintém, depois teremos uma aula sobre os movimentos populares abolicionistas. Aí acaba o século XIX, ou pelo menos acaba o programa do curso do século XIX. Vamos dar um intervalo, estamos fechando ainda para ter um curso sobre Jesus Cristo na história, o Jesus Cristo histórico, que é o tema do Samba Enredo da Mangueira. Então, nós vamos, a partir do tema do Samba Enredo da Mangueira, mergulhar um pouco na história de Jesus Cristo, na história do Jesus Cristo histórico. Aí, encerrado esse curso, vai ser um curso mais rápido, a gente retoma o Retalhos para fazer as lutas do povo brasileiro do século XX. É isso, né, Pedro? É isso. Vai ser assim. Uma programação variada e, espero que, instigante. Legal. Bom, deixa eu saudar quem já chegou para a nossa aula. Deu certo essa colocar a espera. Já tem bem mais gente na sala de aula do que normalmente. Então, já está aqui o Jorge Lula Barreto, mandando boa tarde, companheiros de luta. Essa aula sobre o Dragão do Mar, de Aracati, Ceará, promete. Américo Fortal. O pessoal do Ceará vem em peso, né? Lá do Ceará também. Ceará, primeiro a libertar os escravizados. Chico da Matilde, Dragão do Mar, desconhecido inclusive pela maioria dos cearenses, embora reconhecido como herói nacional. Graça Miranda Coque, mandando boa tarde. O Aristides Tavares dos Santos, grande amigo, também mandando boa tarde. Roxane Magalhães, a nossa Bruna Letícia, amicíssima. Boa tarde, comunidade, até que enfim voltei. Olá, Mauro, saudades dessa comunidade e nós de você, Bruna. Bruna, que foi personagem fundamental aqui, ou de um dos programas do Paz e Bem, e é protagonista da comunidade, tanto aqui, tanto aqui. Aqui é tudo aqui.
tanto no Paz e Bem quanto na Pós TV 247. É tudo aqui. Paz e Bem e 247. Raquel Monteiro, Fernando Antônio Rezende, de Brasília, Maria Cipriano, Maria Galeno, Silvana Ferreira, Vânia Reis. Está de férias, está sendo muito bom poder acompanhar ao vivo as aulas do professor Pedro, mediadas por Mauro. Eu também quero o Brasil que não está no retrato. É isso aí. O César Barros, mandando boa tarde. Silvana Zanella Gorian. Eu também estudando. É isso aí, gente. Todo mundo estudando aqui no Retalhos da Nossa História. Pedro, Dragão do Mar. Quando a gente chega lá em Fortaleza, um dos primeiros pontos turísticos é ir no Dragão do Mar. E o pessoal fica achando que é o ponto turístico do Dragão do Mar. Não é bem assim, não, né? Pois é, Dragão do Mar é o nome com que ficou conhecida uma figura fundamental das lutas populares no Ceará, no final do século XIX, em Fortaleza, mais especificamente. Agora, é interessante que esta figura ela ganhou reconhecimento. E, por isso, ela nomeia, né, com este apelido, vamos dizer assim, né, um centro cultural, né, há uma revista que leva esse nome. Enfim, o nome Dragão do Mar ele é melhor conhecido do que nomes de figuras similares, que nós andamos conhecendo aí ao longo de retalhos anteriores, né? Mas aqui estamos falando especificamente de uma liderança popular absolutamente fundamental, né, cuja história, cujos lances principais da sua biografia a gente vai procurar aqui recuperar nessa conversa, trazer à tona nessa nossa reflexão. Né? Mas, como você disse, né, chega-se a Fortaleza, as referências ao Dragão do Mar estão presentes, mas não é porque Fortaleza seja uma cidade litorânea, simplesmente. Há muito mais por debaixo deste nome Dragão do Mar, né, do que a simples referência, né, ao litoral, às belas praias, a praia de Iracema, né, que é a mais famosa ali de Fortaleza, na região urbana. Né? Então, há muito mais do que isso. Sim. E me conta quem é essa figura, conta para nós todos, né? Quem é essa figura que ficou conhecido, quem é esse jangadeiro abolicionista, jangadeiro herói do povo brasileiro, que ficou conhecido como Dragão do Mar? Então, Francisco José do Nascimento. Este era o nome deste menino que se apresentava, ou era conhecido como um pardo, de família popular, de família pobre, de família humilde, e desde o início da sua vida, ele nasceu em 1839, né, sempre relacionado às histórias e às atividades do mar. Então, ele será conhecido como jangadeiro, né? Mas, na verdade, ele desenvolveu muitas atividades associadas ao mar. Ele se tornou auxiliar de serviços em embarcações que viajavam de Fortaleza para outras cidades ali próximas, por exemplo, São Luís, Recife, aqui, né, percorrendo o litoral do Nordeste. Ele nasceu em Aracati, por isso o Samba Enredo da Mangueira fala, né, do Dragão no Mar de Aracati. Aracati é um município, né, do qual faz parte a aldeia lá, a vila de Canoa Quebrada, famosa também pela sua praia, né? E, bem, nessa atividade que ele começa a desenvolver desde muito pequeno, ele perde o pai muito cedo, né? Portanto, a sua referência familiar fundamental é a mãe, de nome Matilde, e por isso ele também é conhecido como o Chico da Matilde,
Legal. Ele começa a aprender das coisas do mundo do mar. Então, não só jangadeiro, mas toda a herança que a sua família lhe transmite, que é os ensinos, né? As práticas, as habilidades próprias de quem se desenvolve, ou quem desenvolve as tarefas ligadas à pesca, né? Seus familiares eram basicamente pescadores, seus antepassados também. Era um trabalhador de uma família humilde, de uma família pobre, mas um trabalhador livre. Ou seja, ele não enfrentou as agruras da escravidão formal, mas era conhecedor deste mundo. Inclusive, porque isso será muito importante num certo momento, inclusive, ele começa a conhecer os dramas, os sofrimentos da vida de pessoas feitas escravas. Por quê? Porque muitos dos barcos, dos navios com os quais ele tinha algum contato, ou para os quais prestava algum serviço, eram navios, barcos que traficavam pessoas. Então, ele não foi escravo, mas o mundo da escravidão não lhe é alguma coisa alheia ou desconhecida. Diferentemente do que era para muita gente, né, que praticamente ignorava que no Brasil houvesse pessoas escravizadas. Não é o caso dele. Não é o caso dele. Então, trabalhador livre, com muitas atividades ligadas ao mar, mas conhece o mundo da escravidão. Este é, inicialmente, o Chico da Matilde, né? O futuro dragão do mar. E alguém que, na lida com nessas atividades todas, com essas tarefas todas, acaba tendo também a possibilidade de adquirir algum conhecimento formal. Fala-se, inclusive, que ele conheceria, por conta do contato com comerciantes, com navegantes, etc., alguns rudimentos de inglês e de alemão, além, obviamente, de ter podido aprender a escrita, então, a língua portuguesa, né, em algo, pelo menos, das suas formalidades, né? Então, alguém muito versado neste mundo, né? Do trabalho pesado, do trabalho duro, né? Convivendo com o mundo terrível da escravidão, mas também tendo acesso, mesmo que limitado, aos livros, ao conhecimento formal. Então, este é o Francisco José do Nascimento, um anônimo, pelo menos até ali o ano de 1881, ou seja, quando ele já passou aí um pouco dos seus 40 anos. Aí ele emerge para a história. E ele emerge para a história, eu quero mencionar esse detalhe também, que eu já ia deixando passar, depois de ter ajudado na própria construção do Porto de Fortaleza. Trabalhou também na edificação deste porto. Bem, eu dizia, em 1881, ele emerge para a história, ao liderar uma movimentação, né, absolutamente fundamental, da qual tenho que tratar aqui mais extensamente. E o que vai fazer com que ele passasse a ser conhecido como o Dragão do Mar. Bem, desde 1879, existe em Fortaleza o movimento abolicionista cearense, formado
né, basicamente por setores das elites da cidade, da província. Por quê? Porque nós estamos num movimento, né, que vai, obviamente, culminar, quase 10 anos depois, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Agora, a gente nunca pode esquecer que este desfecho ele foi longamente preparado. O Brasil foi o último país das Américas a abolir formalmente a escravidão. Foi o último país a suspender, né, o tráfico negreiro. De sorte que, para que essa abolição saísse, a coisa foi gerida, foi gestada, foi administrada. Mas eu sempre que penso nesse assunto, Mauro, eu me recordo do Golbery, do Couto e Silva, de triste memória, né, o general da ditadura, que foi o mentor do processo de abertura política, né, no fim dos anos 70 e 80, mas ele queria o quê? Uma abertura lenta, gradual, segura, e todos os adjetivos mais, né, que indicassem que esta abertura aconteceria sob absoluto controle, né, daqueles que tinham dado o golpe. Era a expressão que eles usavam mesmo na época, né? Abertura lenta, gradual e segura. Pois é. Então, aplique essa expressão ao processo, né, que levaria à abolição. Né? Então, deveria ser... Vamos abolir, mas sob nosso controle, né? Vamos abolir, mas sob nosso controle. Então, um processo lento, um processo gradual e um processo seguro. E vamos combinar cá entre nós, vamos falar bem baixinho para ninguém escutar. Eles sabiam né, com o que estavam lidando. Porque, afinal de contas, a família imperial, né, a corte, desejava que esse processo fosse seguro o suficiente para que o trono não lhe caísse das mãos. Claro. O que não aconteceu. Né? Não é coincidência que a mudança do regime, a deportação da família imperial tenham acontecido 1 ano e pouco depois da abolição. Né? Eles sabiam muito bem que... O risco que corriam. O risco que corriam, obviamente. Né? Mas isso são histórias para a gente comentar mais adiante. Lá no nosso último encontro aí relativo ao século XIX. Perfeito. Vamos voltar aqui a 1879, 81, que é o que nos interessa mais imediatamente. Quer dizer, estamos num processo de abrir a perspectiva da abolição, né? Mas o processo, repito, tem que ser lento, tem que ser gradual, tem que ser seguro, tem que ser feito de maneira pacífica, não de maneira... como resultado de rebeliões, né, revoltas, levantes, nada disso. Tem que ser um processo bem conduzido pelas elites escravocratas de sempre, que agora, né, despertam, né, seu senso humanitário, seu senso de fraternidade, coisas do tipo, né, e vão fazer com que o processo seja levado a bom termo. Então, estamos nesse contexto. A lei do ventre livre, né, já havia sido proclamada, né, e certamente muitas crianças de rua foram filhas, né, desta lei. Sim. Assim como, né, a lei dos sexagenários, que ainda deveria chegar em 85, né, seria responsável pelo abandono, né, à própria sorte de anciãos e anciãs, né, que já não serviam para nada, né, agora que tinham sido libertados do cativeiro. Então, é bom que a gente não doure a pílula, né, e pense que esse processo está sendo conduzido assim, com muito cuidado. Né? Por outro lado, há ainda que se recordar
que, para muitos setores da própria elite, né, a escravidão já não era mais algo rentável ou algo interessante. Por quê? Porque o Brasil vivia ou começava a viver de maneira tardia em relação a outros países, Estados Unidos mesmo, ou países da Europa, um processo de industrialização, de modernização, pelo menos. Industrialização, talvez a palavra fosse melhor para dizer de dinâmicas um pouco posteriores. Mas projetos de modernização do país demandavam a criação de um mercado consumidor. O Brasil não podia continuar refém de uma lógica econômica que quase que exclusivamente pensasse no abastecimento de mercados externos. Aliás, esse é um problema que a gente continua vivendo hoje, né? Essa polêmica, né? Ela é absolutamente atual. Mas, naquele tempo, havia setores que pensavam, não, o Brasil é grande demais, ele tem que pensar um mercado interno minimamente capaz de consumir aquilo que seja produzido aqui. Ora, com escravos e escravas, você não tem mercado, basicamente, né? Você tem, ou pelo menos tem um mercado extremamente represado. Então, é necessário fazer a migração para o trabalho livre. Mas que tudo isso seja feito, é preciso insistir de maneira lenta, gradual, segura e garantida, sob nosso controle. Então, acontece, em 1879, voltando à Fortaleza, a fundação do movimento abolicionista cearense, basicamente formado de setores das elites que tinham cultivavam este ideário, né, revestido de muita humanidade, de muito senso de fraternidade, e também, e muito provavelmente, principalmente isso, né, essa percepção pragmática da necessidade de que o Brasil fizesse essa guinada, né, para dar um outro rumo para a sua política e para a sua economia. Transformar os escravos e escravas em consumidores e consumidoras. A palavra não existia na época, mas era isso, né? Compradores e compradoras. Pois é. E aí as pessoas têm que ter salário. Pois é. Né? E você acentuou, e eu reiterei isso, essa discussão é absolutamente crucial hoje, né? Porque a política suicida, né, brutal, que está sendo conduzida por Guedes e companhia, né, absolutamente obscurantista, porque o pessoal diz, não, obscurantista nesse governo é uma certa ala representada pela Damares, pelo Ernesto Araújo, ou não sei mais quem. Não, mas o Guedes, não. O Guedes e os seus amigos ali na Fazenda, no Banco Central, essa gente é gente cabeça, gente, né, aberta, gente arejada. Não, essa gente é tão obscurantista quanto, né, apenas o caráter grotesco da sua política, ela transparece menos, o que é um problema que a gente tem, né, um desafio que a gente tem para esclarecer, para clarear, para ajudar no entendimento. Essa política obscurantista de Guedes e Companhia Limitada tem justamente essa finalidade de fazer o Brasil voltar a ser quase que exclusivamente atraente para quem nos olha de fora. Então, você tem que mover o Estado, você tem que fazer com que o Estado seja um motor de transferência de renda dos pobres para os ricos. Sim. Então, o Estado como um mecanismo de distribuição de renda, só que nessa direção, né? Tirando dos pobres para que os ricos se locupletem, abram os olhos e venham investir no Brasil. O debate é atualíssimo. Né? O debate é atualíssimo. De toda maneira, voltemos,
havia gente que pensava, bem, não, o Brasil tem que ter cara própria, tem que ter uma autonomia mesmo que pequena, tem que ter vida interna e a sua economia não pode estar apenas voltada para a exportação do café, o que naquela época era o grande produto, né, que atiçava os interesses estrangeiros junto com o açúcar, junto com o algodão e outros. Mas, enfim, tudo isso para situar aí, né, a criação desta entidade, né? O movimento abolicionista cearense, 1879, que... Com uma fundação formal, né? Não era somente um movimento, é uma instituição, uma organização. É uma instituição. Com esse nome. Exatamente, exatamente. Então, composta basicamente por membros da elite, tinha entre seus participantes outros sujeitos que não pertenciam a esta elite. Uhum. Entre os quais um tal de Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, que era uma figura conhecida, né, por conta das suas inúmeras atividades, né, exercidas no porto de Fortaleza e, enfim, nas diversas incumbências ali, né, como a gente falava anteriormente. Mas o que vai justamente representar a mudança fundamental de perspectiva, né, ocorre em 1881, quando Chico da Matilde, né, junto com outros jangadeiros e junto com outros trabalhadores do porto de Fortaleza, se recusaram a receber nas dependências do porto pessoas que tinham sido sequestradas, que é a palavra que tem que ser dita é essa, pessoas que tinham sido feitas escravas e que deveriam ser traficadas para o Rio de Janeiro. Então, eles impediram a entrada dessas pessoas. Eles, Francisco José do Nascimento à frente, o Chico da Matilde à frente, eles tomaram o porto e impediram que o navio fosse carregado com esta mercadoria humana para ser levada para o Rio de Janeiro. Esse é o grande lance, a tomada do porto e o impedimento de que aquelas pessoas feitas escravas fossem introduzidas nas suas dependências para serem jogadas como mercadorias para serem levadas ao Rio de Janeiro. Perdão. Tinha uns cachorros latindo aqui, eu fechei. O que vai dar na verdadeira palavra de ordem que teve à frente desse movimento, que era, no porto do Ceará, não se embarcam mais escravos, né? Exatamente. Exatamente. No Nossa, é uma consigna, né? Não se embarcam mais escravos. Uma outra frase atribuída ao Chico, ou ao seu movimento, ali, o movimento que ele liderou: não há força bruta neste mundo que faça reabrir o porto ao tráfico negreiro. Bonito, né? Bonito e corajoso. Exatamente, exatamente. E aqui você tem um levante que é fundamental, é o levante dos trabalhadores. Eu posso imaginar, né, que os membros lá do movimento abolicionista devem ter levado um susto enorme, porque justamente esta movimentação, ela saiu do controle. Sim. Ela colocou o porto e a cidade que se desenvolvia em torno do porto. Não vamos esquecer esse detalhe que é fundamental, né? Exceto Teresina,
todas as capitais do Nordeste são litorâneas. Sim. Todas elas. E se a gente vai atrás da história da formação dessas cidades, a gente vai ver que em todas elas o porto tem um lugar absolutamente fundamental. Uhum. Para o escoamento das mercadorias, mercadorias de todos os tipos, inclusive as mercadorias humanas, como nós estamos vendo aqui. Então, você paralisar as atividades do porto, você tomar o porto, você impedir, né, o curso das mercadorias, né, porque certamente criou uma polvorosa, uma balbúrdia, diria aí um certo ministro impressionante com C, né? Então, uma balbúrdia toma conta do porto, né? Em torno do qual girava a vida daquela cidade. Uhum. Né? E foram 3 dias de porto tomado. Aqui essa mercadoria não entra. E não entrou. Uhum. Mas os traficantes, todos os envolvidos nestas operações de tráfico humano, esse pessoal é duro na queda, e a gente sabe disso, e é bom que não se esqueça, porque essa dureza na queda se repete. Eles tentaram outra vez, no mês de agosto. Foram 2 tentativas de embarcar pessoas escravizadas pelo porto de Fortaleza. E a turma do Chico da Matilde, de novo, por menos, de novo. Então, em agosto de 1891. 881, no mesmo ano. 81, no mesmo ano. Ou seja, aí ficou claro que pessoas escravizadas não passariam mais por aquele porto. Uhum. Isso representa um prejuízo para as atividades comerciais, né? Porque as coisas eram medidas assim. Sim. Isso representava vamos chamar de prejuízo para os interessados no tráfico, para os envolvidos. Representava uma mudança, isso significava uma mudança fundamental no jogo de forças, né, que fazia a vida cotidiana daquele porto. Uhum, sim. O Chico da Matilde não era o administrador do porto, não era o funcionário gestor. Não, ele era um trabalhador, era um jangadeiro, ele era um estivador. Usaríamos essa palavra hoje, né? É alguém que tinha a função de prático. Uhum. Eu fui ver o que significava essa palavra. Isso era uma função profissional. Sim. O prático. Quem era o prático? Prático era aquele navegante, aquele piloto marítimo que movia os barcos, os navios, justamente naqueles lugares em que havia algum tipo de perigo. Então, para atracar com segurança no porto, na entrada do porto, né? Quando havia um eventual congestionamento de embarcações, você tem que gerir ali aquele espaço, mover o barco para que ele não encalhe, né? Deslocar um para que o outro passe. Essa era a função do prático. O Chico da Matilde cumpria também essa função, ele era competente também nisso. Detalhe, ele foi destituído dessa função, sofreu represálias por conta dessa sua atividade de líder, né, neste mundo do porto. Quer dizer, deixou de ser prático. Foi destituído. Função essa que lhe será restituída posteriormente a mando do próprio imperador Dom Pedro II. Exatamente. Ou seja, ele sofreu represálias. Né? Enfim, então eu dizia, prejuízo para todo mundo que estava envolvido no tráfico.
uma mudança, uma redefinição das lógicas, das relações sociais entre os setores de mando, os setores mais envolvidos nas atividades diretas, lá do porto. Enfim, a lógica interna, né, do cotidiano do porto está definitivamente alterada. Nesse porto não entra mais, não sai mais pessoa escravizada, né? Uma cidade que vive a partir do porto, né, em relação com o porto, dependendo do porto, se vê, obviamente, também, né, alterada nos seus humores. Surgem novas interrogações. Quem é esse fulano? Quem é que ele pensa que é? Sim. Mas, ao mesmo tempo, muita gente o vê com enorme simpatia, obviamente. Os setores populares, obviamente, vão vê-lo com muita simpatia. As pessoas escravizadas, que seriam levadas para milhares de quilômetros longe do que eram os seus lugares de origem, né? Certamente o viram, né, de outra forma, né? A ponto de ele começar a se tornar uma figura muito popular na cidade, né? E, em articulação com outras lideranças, entre elas se destaca um antigo escravo, o José Napoleão, alguém que tinha conseguido comprar, né, a sua liberdade. Então, essa luta dos estivadores que remodela a dinâmica do Porto de Fortaleza, ela se espraia pela cidade, né? Ela ganha as ruas, ela ganha as praças, ela ganha as discussões, os debates, né? E, bem, o efeito disso será tão grande, né? Será tão importante que, 3 anos depois, o Chico da Matilde, né, será homenageado nada mais, nada menos que no próprio Rio de Janeiro, capital do Império. Capital do Império. E data desse ano, 1884, a gravura que ilustra a nossa aula de hoje. Então, eu vou mostrar a gravura para todo mundo, até ótimo, porque ela está mostrada parcialmente na capa. Eu vou mostrar. Ótimo. Então, era essa homenagem que o Chico da Matilde receberá na corte, né, ela será motivo da capa de uma revista, a Revista Ilustrada, um volume exatamente de 1884, né? E uma bela gravura que você vai disponibilizar aí, né, para quem nos acompanha. Sim. Poder olhar, poder ver. Há uma gravura muito significativa com o Chico que emerge, né, das ondas do mar, né, junto às jangadas, ou por sobre as jangadas, nas quais ele se criou, das quais ele emergiu, né, para ser este líder, e uma legenda, né, que acompanha a gravura. A testa dos jangadeiros cearenses, nascimento impede o tráfico dos escravos da província do Ceará vendidos para o sul, mais exatamente, que seriam vendidos para o sul. Veja que bela imagem, não é? Sim. Passou a ser a grande imagem, né, do Chico, do Francisco Nascimento, né, do Dragão do Mar. Essa é a imagem mais representativa, né, da figura dele.
E ele foi, como eu começava a dizer, foi objeto de muitas homenagens, né, na corte. Eu até me esqueci de comentar que, antes disso, né, ele foi presença marcante numa assembleia que aconteceu em Fortaleza, uma assembleia provincial, né, que aconteceu em 24 de maio de 1883, quando a província do Ceará, então, estabelece a libertação dos escravos, né, escravas, as pessoas escravizadas, naquele âmbito, no âmbito provincial. Está aí a imagem, agora ampliada, do Chico da Matilde, do Dragão do Mar. Bonita imagem, né, Pedro? Uma bela imagem. E o conjunto é muito bonito também, né? Porque você desce. Exatamente. E ele está, olha, né? E as jangadas, né? O nome aqui, Libertadora, né? O nome da jangada que está aqui, realmente é muito, muito bonito mesmo. Tudo muito bonito mesmo. E aí a legenda, né? A testa dos jangadeiros cearenses, nascimento impede o tráfico dos escravos da província do Ceará vendidos para o sul. Que seriam vendidos, não foram? Não foram. Né? Ele justamente impediu que esta negociata acontecesse, que essa brutalidade perpetrada à dignidade humana acontecesse na vida dessas pessoas que deveriam ser embarcadas. Então, em 24 de maio de 83, há o decreto, né, a aprovação da abolição da escravatura no Ceará, e isto é formalizado, né, no ano seguinte. Então, é por isso que o Ceará justamente carrega essa bandeira, tem esse orgulho mais que justificado de se haver antecipado em 4 anos a Lei Áurea da Princesa Isabel em 88. Isso é fantástico, né? Porque o Brasil, apesar de ser uma federação, ele, na prática, ao longo da história, houve sempre uma busca dos poderes centrais, no Império, né, na monarquia, no Império e na República, que buscaram sempre garantir que esta fosse uma república unitária, né, e nunca federada, né? Sim, porque a gente tem os processos têm que ser conduzidos de maneira controlada, né? Então, é muito interessante que os estados sempre tiveram, as províncias, os estados, praticamente nenhuma autonomia, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, que é uma confederação, e os estados têm enorme autonomia. Aqui no Brasil nunca tiveram. Então, é muito significativo que um estado tenha tomado uma decisão tão ousada, 4 ou 5 anos antes, dependendo da contagem que se fizer, da libertação dos escravos. Realmente é muito inédito na história do Brasil, né? Muito simbólico, né? E por isso o Ceará ostenta, né, orgulhosamente, né, essa conquista. Isso efetivamente é uma conquista. Mas é importante salientar aí que, né, essa antecipação ela aconteceu na medida em que o processo saiu do controle das elites. Sim. Acho que esse ponto é fundamental. E aí é que avulta a importância da figura do Chico da Matilde, do José Napoleão e dos demais estivadores, operários ali do Porto de Fortaleza, tomaram o porto. O Américo Fortal, que eu conheci lá quando estive lançando o livro Lula e Espiritualidade em Fortaleza, e que ele fala que, não, eu pedi esse Dragão do Mar desde o começo, e como vocês marcaram para hoje, eu coloquei o meu celular para despertar, eu não ia perder de jeito nenhum. Ele sabe muito da história, o cearense retado. Ele está dizendo aqui que em julho de 2010, o presidente Lula criou a 14ª universidade do seu governo. Se chama
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, instalada exatamente no município do Ceará, que deu vezo a essa decisão da libertação dos escravos, que é redenção, não é isso? Estou aprendendo com a turma. O Américo Fortal. Um grande abraço a ele. Grande figura, ele sabe muito dessa história, sabe muito. E há outros dados. Vou tomar aqui de uma página que eu deixei reservada justamente para poder fazer esse comentário. Então, você tem, em Fortaleza, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Uhum. Uma revista da Secretaria de Cultura do Estado, chama-se Dragão do Mar. Você já publicou nessa revista? Eu publiquei um artigo nessa revista, uma bela revista, muito bem preparada, né, de alta qualidade técnica e de conteúdo, sobre Antônio Conselheiro, cearense. Né? E em 2013, a Petrobras lançou ao mar um navio petroleiro que foi construído em Pernambuco e batizado Dragão do Mar. Mas isso era no tempo em que o Brasil investia, né? Uhum. O Brasil investia na sua indústria, investia na indústria petroleira, na indústria naval. E, ao investir naquilo que de mais arrojado, né, nós temos nos dias atuais, fazia memória e tratava de recuperar as lutas do povo que dão sentido às iniciativas que visam afirmar o Brasil, né, na cena mundial, né, com a grandeza que ele tem, merece, mas que não é reconhecida, que é vilipendiada pelas elites obscurantistas que apostam num projeto de destruição nacional, né, como este projeto terrível que está sendo levado adiante. Então, um navio da Petrobras com este nome, Dragão do Mar. Legal. Dá para ouvir o barulho da chuva, Pedro? Não está entrando. Não. Aqui está bem alto o barulho da chuva, queria saber se estava interferindo na transmissão. Não, eu não estou ouvindo. Aqui eu te pergunto se dá para ouvir o barulho do calor. O barulho do calor eu estou ouvindo. Pessoal da transmissão, se por acaso o barulho da chuva estiver incomodando, me fala que eu fecho as portas aqui, tá? Sem problema nenhum. Uhum. Mas então, o Américo Fortal, que é nosso... Ele é monitor, como ele divide comigo essa função de monitoria, ele está dizendo exatamente isso, que foi Redenção a 55 quilômetros de Fortaleza. E foi lá o primeiro município do Brasil a libertar os escravos, que aconteceu, então, dia 25 de março de 1884, em Redenção, lá no Ceará. Exatamente. Obrigado por mais esse detalhe, que só enriquece aqui a nossa conversa. É isso aí. Mas, se volto aqui a tecer mais alguns comentários para que essa cena que estamos tratando de montar e refletir sobre ela fique ainda com outros detalhes, com outros elementos. Então, reitero aquilo que eu mencionava anteriormente. Em 3 de março de 89, portanto, quase um ano após a abolição, né, a abolição formal, o Chico da Matilde reassume o cargo de prático. Lembrando que o prático é lá o operador dos navios, né? No porto, etc. Por ordem do imperador. Cargo esse, aqui coloquei nas minhas anotações, cargo esse que havia perdido com o envolvimento dele nas lutas abolicionistas. Uhum. E aí ele recebeu o título honroso de Major Ajudante de Ordens do Secretário-Geral do Comando Superior da Guarda Nacional do Estado do Ceará. Uau! Esse nome todo para dizer você volta a ser prático. Mas, enfim, trata-se de uma figura que
que recebeu um reconhecimento significativo. Se nós comparamos esta figura com outras, né, que nós praticamente desconhecemos, e pessoas que, mesmo na região em que atuaram, ficaram absolutamente esquecidas. E aí ele se envolve, ele, na medida em que se torna uma figura muito, muito conhecida, muito reconhecida, muito respeitada, ele passa a se envolver com outras demandas, com outras lutas, participa de outras batalhas, polêmicas, discussões. Por exemplo, em 1902, ele, já depois de 1902, quando ele contrai núpcias, ele se casa, então ele se envolve em lutas antirracistas contra os preconceitos que atormentavam a vida de antigos escravos, antigas escravas, pessoas descendentes de quem tinha sido escravizado. Ele entra numa discussão porque chefes de família estavam sendo recrutadas, chefes de família recrutados para a prestação de serviços militares, e ele nota que, coincidentemente, todos esses chefes de famílias eram negros. Aí ele entra na luta também, né, questionando os critérios pelos quais estes recrutamentos eram feitos. Já na segunda década do século XX, ele anima ainda, se envolve, lidera uma greve de trabalhadores no Porto. Mesmo ameaçado pelo então governador, e lidera protestos, reivindicações. O governador manda repressão, e o resultado disso são mortos e feridos, o que não faz do Chico da Matilde alguém que fuja da raia, pelo contrário, mantenha a resistência, né, até que as reivindicações dos trabalhadores fossem aceitas. Isso já na virada, né, da primeira para a segunda década, na verdade, em 1909, 1910. E aí ele já está bastante idoso, mas isso mostra como ele manteve a luta, manteve o espírito libertário e de resistência até praticamente o fim da sua vida. Ele vem a falecer em 1914. Isso é muito interessante na história do Chico da Matilde, Francisco Nascimento, que é essa fidelidade dele à luta popular. E ele não é um cara assim, não. Ele foi um cara da luta contra a escravidão, não. Ele foi um sujeito da luta do povo brasileiro. Então, nos temas em que essa luta se fizesse presente, ele estava presente. Né? Exatamente. Então, a gente identificou aqui pelo menos 3, né? Pelo menos 3. Você tem a luta contra a escravidão, você tem a luta contra o preconceito racial, e você tem a luta de trabalhadores livres exigindo mudanças, né, na dinâmica cotidiana dos seus trabalhos, particularmente os trabalhos do Porto. Então, você salientou isso de maneira muito importante. Quero insistir nisso, quero corroborar o que você disse. Quer dizer, é alguém sintonizado, né, com uma sociedade que se modifica, que está vivendo, né, alterações significativas, né, na sua constituição, na sua dinâmica cotidiana, e ele está absolutamente atento, né, antenado, a gente diria, né, em relação a essas demandas que vão aparecendo, né, na vida da cidade, da província, agora estado.
Ele falece em 1914 e tem, portanto, 75 anos. Até os 70 anos de idade está plenamente ativo, né, atuante, marcando presença naquilo que de melhor, né, a organização popular em Fortaleza, no Ceará, foi capaz de produzir. Portanto, Fantástico. uma inspiração indiscutível para o Ceará e para o Brasil. Então, espera aí, Pedro. Estou perdido aqui. Eu espero que você se ache. Eu estava perdido, mas agora estou encontrado. É isso, né, Pedro? Bonita e linda história, né? Linda história. Classe. Fantástica essa história, hein? Chico da Matilde, um dos grandes heróis da luta do povo brasileiro. Naquela lista lá, sabe aquela lista que te pediram? Dos Sim. Grandes heróis. Você colocou ele na lista? Ele tem que ser o 17º. Você acredita que eu esqueci? Não acredito. O Ceará vai ficar bravo comigo. Nossa! Mas pessoal... eu já tinha colocado um cearense chamado Antônio Conselheiro. Eu quis contemplar o quanto possível vários cantos dessa imensidade chamada Brasil. E ele não entrou, mas tem que entrar. Eu vou completar. Então pronto. Tem que completar, sim, com certeza. Tá bom. Essa história eu não posso contar ainda, mas é uma história meio misteriosa aí de uma lista que alguém pediu para Pedro fazer dos grandes heróis da luta do povo brasileiro. Antes de encerrar, estamos já bem em cima da hora, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu falei no começo da aula, então, que nós tivemos essa aula hoje do Dragão do Mar, temos mais uma sobre a Revolta do Vintém. A próxima é a Revolta do Vintém, né? Revolta do Vintém. E encerraremos com os movimentos populares abolicionistas, o século XIX. Aí acabou o século XIX, e aí interrompemos para falar sobre o Jesus Cristo histórico. Não por nossa vontade, não por nossa agenda, mas porque a Mangueira resolveu chacoalhar a roseira de novo. Depois de chacoalhar. Na avenida, e aí ela disse, abram alas que eu quero passar. Exato. E essa decisão nós tomamos, né, por sugestão do Pedro, o Pedro tomou, na verdade, de fazer um mini curso sobre o Jesus Cristo histórico, logo que foi vencedor o Samba Enredo da Mangueira, esse Samba Enredo maravilhoso, contando a história de Jesus Cristo, porque o Pedro já anteviu, falou, isso aqui vai dar confusão. Os fundamentalistas vão sair da toca. E não deu outra. Está tendo um movimento aí de rebelião dos fundamentalistas contra o Samba Enredo da Mangueira, aquelas coisas todas, né? Aquelas coisas malucas. Pois bem, vai ter nosso curso. Mas antes do nosso curso, tem uma moça aqui da nossa comunidade, que se chama Raquel Guimarães, que por sinal está aqui, ó. Raquel, está assistindo a aula aí? Levanta a mão aí, Raquel. Raquel está assistindo a aula aqui ao vivo. Ela está presente aqui. E aí nós vamos colocar um vídeo muito legal que a Raquel fez. Por sinal, Raquel, vai se preparando aí que eu estou com planos para você. Estou com planos para você aqui no Paz e Bem. Nós vamos colocar um vídeo maravilhoso dela, que é uma evangélica falando sobre o Samba Enredo da Mangueira. Foi muito, muito forte, tocante e denso esse vídeo, né, Pedro? Nós dois já vimos, né? Sim, sim, você me repassou e eu olhei, assisti com atenção e cumprimento a Raquel, né? Raquel Guimarães. Raquel Guimarães, pela coragem, pela serenidade e contundência com que apresentou o seu entendimento. Tem um outro vídeo de uma professora, já mais velha, sobre o Samba Enredo da Mangueira, também, acho que também é evangélica. Não, acho que ela não é evangélica, não. Ela é professora. Ela é professora. Mas esse vídeo eu acho que a gente não consegue passar, porque ela tem ela mesma um canal no YouTube, acho que é meio... A gente teria algum problema ali de direito autoral, mas vale a pena. Vamos fazer o seguinte, amanhã, quando eu colocar o vídeo da Raquel, eu coloco na descrição do vídeo da Raquel o link para este outro vídeo também, para as pessoas que quiserem assistir. Mas é o seguinte, a Raquel é nossa. A Raquel é nossa. Então, vamos ver, amanhã eu coloco no ar
como não tem programação no Paz e Bem à tarde, amanhã à tarde, então, vai ao ar o vídeo da Raquel Guimarães sobre o Samba Enredo da Mangueira. E aí, Raquel, vamos conversar sobre Paz e Bem aí, que tem coisa. Estamos precisando de evangélico e evangélica aqui nesse Paz e Bem. Estamos precisando de muito evangélico e evangélica aqui nesse Paz e Bem. Então, nós vamos papear sobre isso, Raquel. É isso, né, Pedro? Por hoje é isso. Por hoje é isso. Segunda-feira que vem, Revolta do Vintém. Já Exatamente. No ritmo do... Já esquentando os tamborins. Não é isso? Exatamente. Até porque a abolição está chegando. É isso aí. A abolição está chegando. A abolição está chegando e o carnaval logo depois. É isso aí. Tá bom? Muito bom. Foi muito legal. Pedro, adorei essa aula. Acho que todo mundo gostou muito. Deixa eu ver aqui. Já tem gente aqui falando Mangueira bicampeão. O vídeo, a Josi Negueira está dizendo, é o vídeo da professora Marlice Brasil. Isso mesmo. Essa professora Marlice Brasil tem um canal e é o vídeo dela que também ela comenta, ela faz uma análise do Samba Enredo da Mangueira. Mas nós vamos colocar o da nossa Raquel aqui no ar e eu coloco no pé, então, na descrição do vídeo, coloco o da professora Marlice Brasil também. Sim. Américo. Poxa, Américo Fortal não para. Ele está perguntando do padre Ibiapina. Outro cearense. Nós vamos falar dele em algum momento? Infelizmente, não. Não. Mas vale uma conversa uma outra hora sobre ele, porque, na verdade, ele do ponto de vista, inclusive, cronológico, ele já morreu. Ele morreu, se não estou enganado, em 1873. Tá, já passou o tempo dele. Pois é, mas foi alguém que inspirou, com quase toda a certeza, de maneira direta, o Antônio Conselheiro. Então, fora do curso Retalhos da Nossa História, Américo Fortal, turma do Ceará, não só do Ceará, né? Ali, o padre Ibiapina teve uma influência numa região grande ali do Nordeste, né? Do interior nordestino. Nós vamos falar de padre Ibiapina mais adiante. Temos que conversar sobre ele, inclusive, aproveito para fazer a indicação. Padre Comblan, que você conheceu tanto, né, da sua produção, ele preparou um pequeno livro chamado As Instruções Espirituais do Padre Ibiapina. Sim. Não sabia. Talvez quem pudesse nos ajudar também a entender essa dimensão da atuação do Ibiapina seja o Faustino. Já estou sugerindo aí. Opa! Caramba, o Faustino. Legal. Então, vamos fazer uma conversa 3. Você, Faustino e eu, sobre o padre Ibiapina. Vou conversar com o Faustino. Será um prazer. A gente volta quarta-feira agora com o Faustino Teixeira. Então, aproveito e já vou colocar essa questão do padre Ibiapina também. Aos poucos, vamos retomando aí agora toda a atividade normal do Paz e Bem. Essa semana, uma semana importante. Vou falar sempre das datas aqui no Paz e Bem. Gente da comunidade da Pós TV 247, é sempre no dia seguinte, tá? Então, hoje tivemos o Faustino, amanhã tem a Raquel Guimarães, terça-feira. Então, terça-feira, Raquel Guimarães. Quarta-feira, aqui no Paz e Bem, a volta de Faustino Teixeira. E quinta-feira nós começamos com o Rabino Alexandre Leone, o curso Judaísmo e Humanismo, ok? Então, semana cheia aqui no Paz e Bem. Eu solto a programação depois na aba da comunidade para todo mundo saber. Valeu? Valeu. Valeu, Pedro. Gente querida e amiga, Paz e Bem. Tamo junto. Estamos juntos e juntas sempre, sempre, sempre. É a nossa vida. Nossa vida é estar junto, caminhar juntos. Em amizade e paz. Em frente. Um abraço para você, Mauro. Um abraço para quem nos acompanhou. Uma boa semana e até a próxima.